Eleitoral cassou o diploma do candidato eleito e da vice. Vicente de Paula, então, recorreu ao Supremo e foi mantido no poder. A Corte avaliou que o entendimento anterior do TSE permitia a candidatura e levou em consideração que Vicente participou normalmente do pleito eleitoral, conseguiu votos suficientes para se eleger e, portanto, deveria cumprir todo o mandato. O recorrente, ao terminar o 4º mandato, poderá continuar a concorrer, saltando de município a município, de modo a tornar-se efetivamente um prefeito profissional que pode exercer 40 anos ou mais, dependendo de sua longevidade das eleições, a cargo de chefe do Poder Executivo Municipal. Em nome da segurança jurídica, os ministros decidiram que a decisão não valerá para casos atuais, ou seja, prefeitos que se elegeram desta forma nas eleições de 2008 não serão cassados. Mas a partir das eleições de 2012, o terceiro mandato não será mais permitido. A decisão tem repercussão geral, o que significa que terá que ser aplicada por instâncias inferiores em situações semelhantes. O questionamento da eleição do prefeito de Valença, que gerou essa nova regra para as eleições de 2012, só chegou ao Supremo porque em dezembro de 2008, o TSE firmou uma nova jurisprudência sobre o assunto. O Tribunal Superior Eleitoral passou a considerar que a transferência do domicílio eleitoral de um candidato para um outro município, visando o exercício do terceiro mandato em uma outra cidade, desrespeita a Constituição Federal. Na época, a jurisprudência do TSE era firme em considerar que nessas hipóteses não se haveria cogitar da falta de condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, a questão da reeleição, pois a candidatura se daria em município diverso. A candidatura sequer foi impugnada e transcorrido um período de exitosa campanha e o autor saiu-se vitorioso no pleito. Ocorre que em 17 de dezembro de 2008, já no período da diplomação, o TSE alterou sua jurisprudência e passou a considerar tal hipótese como vedada pelo artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. Por maioria, o Supremo entendeu que o terceiro mandato, mesmo em outro município, não é permitido pela Constituição. Ele se elegia 2 vezes no município de origem dele, que era o permitido pela legislação, se elegia mais 2 vezes no município vizinho e ia fazendo rodízio nos municípios da vizinhança. Ou seja, 2 vezes em cada município e permanecia constantemente sendo reeleito nos municípios de sua vizinhança. Aquilo ali estaria disfarçando, na verdade, uma estratégia de hegemonia política e disfarçando, então, um processo de controle dessa família. Depois do intervalo, você vai ver que a grande discussão no plenário foi em torno da aplicação da nova determinação da Corte para a reeleição de prefeitos. Entendo que devem ser feitos ex nunc e não ex tunc, pedindo toda a vênia às compreensões contrárias, porque há um princípio, um postulado da segurança jurídica que se impõe. A grande dúvida era saber se a regra atingiria políticos que já estavam na função ou se valeria apenas a partir das eleições de 2012. Esse indivíduo foi eleito e não podia sê-lo, já cumpriu quase todo o mandato, só restam 3 meses, 3 ou 4 meses. Nós agora vamos apor o carimbo de legalidade à sua eleição. E o que está havendo é uma fraude à Constituição. Os detalhes você acompanha em instantes no programa Grandes Julgamentos do STF. Em período eleitoral, o programa Grandes Julgamentos do STF de hoje apresenta uma decisão que mudou o rumo das eleições municipais do país. A proibição do terceiro mandato consecutivo para prefeitos, mesmo que em municípios diferentes. Este julgamento do Supremo foi em agosto de 2012. Por maioria, a Corte entendeu que a faculdade da transferência do domicílio eleitoral não pode ser usada para fraudar o que diz o parágrafo 5º, artigo 14 da Constituição.
qualquer chefe de poder executivo, presidente da República, governador do estado e prefeito municipal, somente pode, no Brasil, exercer 2 mandatos consecutivos no cargo de chefe de poder executivo. Cumpre-nos o afastamento do erro. Se prevalecer a interpretação de eterna reeleição, a norma constitucional se torna absolutamente inócua, sem dúvida nenhuma. Nós teremos a absoluta inocuidade da vedação prevista no parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição. Por maioria, o plenário do Supremo entendeu que a partir das eleições municipais de 2012, os candidatos deverão respeitar o prazo da Justiça Eleitoral para a elegibilidade, ou seja, o político que quiser concorrer a uma nova ou a mesma função deverá abrir mão do cargo até 6 meses antes. É a chamada desincompatibilização. A decisão foi durante o julgamento do caso concreto do prefeito de Valença, no Rio de Janeiro, Vicente de Paula de Souza Guedes, eleito em 2008 para o cargo. O político exercia o 3º mandato na mesma função, já que nos anos anteriores foi prefeito por 2 vezes seguidas do município fluminense de Rio das Flores. O advogado dele, Eduardo Alckmin, argumentou no Supremo que a mudança na jurisprudência da Justiça Eleitoral prejudicou o candidato. Veja essa situação. O prefeito concorre, autorizado pela Justiça Eleitoral, e depois da eleição, 18 de dezembro de 2008, quer dizer, a eleição já ocorreu, já está havendo diplomação, aí altera-se a jurisprudência. A insegurança jurídica aqui é evidente, não tanto para o prefeito, mas para os munícipes, que participaram da eleição, votaram naquele candidato, crente que a orientação haveria de ser prevalecida e acabam sendo surpreendidos com essa situação. A defesa alegou ainda que o entendimento do TSE está equivocado. A prevalecer a jurisprudência proposta pelo Tribunal Superior Eleitoral, e diga-se por maioria de votos, um prefeito que exerceu o cargo em uma determinada unidade da federação estaria agora irreelegível para 5.600 e tantos municípios, o que mostra ser um evidente absurdo, data vênia. A Corte entendeu que o 3º mandato fere a Constituição, mas os ministros deram ganho de causa a Vicente Guedes pela segurança jurídica. Isso porque até o momento da eleição dele, a regra vigente no TSE era que legitimava o 3º mandato consecutivo em um município diferente. O relator do processo, ministro Gilmar Mendes, chamou atenção para a peculiaridade do caso. O caso descrito, presidente, portanto, revela uma situação diferenciada, em que houve regular registro da candidatura, legítima participação e vitória no pleito eleitoral e efetiva diplomação do autor, tudo conforme as regras então vigentes e sua interpretação pela Justiça Eleitoral. O ministro também defendeu a manutenção da jurisprudência antiga do TSE. Não se poderia pressupor que a transferência de domicílio com vistas à nova eleição em outro município visaria a perpetuação do mesmo poder político na mesma micro-região eleitoral. A antiga jurisprudência do TSE, apesar de permitir uma 3ª eleição em município diverso, sempre excepcionou as hipóteses em que os municípios envolvidos estivessem localizados numa mesma micro-região eleitoral e fosse resultado de desmembramento, incorporação ou fusão de municípios. Portanto, não seria inteiramente novo, ou pelo menos não seria razão suficiente para uma modificação radical da jurisprudência, o argumento que constata a fraude à regra constitucional pelo ato de transferência do domicílio eleitoral, visando a perpetuação de um mesmo indivíduo ou grupo político no poder local. Meu ponto de vista é de manter a jurisprudência antiga deste tribunal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Pois nada impede que um prefeito se eleja deputado, se eleja vereador, se eleja governador ou se eleja presidente da República. E nada impede que o presidente da República, se guardadas as condições constitucionais, se eleja governador, se eleja vereador, se eleja prefeito. A meu ver, essa racionalidade não está em vedar a criação daquilo que se chama de ou político profissional ou de prefeito itinerante, como alguém
que se elege para diversos cargos sucessiva e indefinidamente. Isso é possível acontecer com todos os demais cargos. Só não é possível acontecer com o de prefeito. Só este é que tem que ser do mesmo cargo e não pode ser interpretado como cargos da mesma natureza. O quadro fático apresentado nestes autos está a revelar uma séria questão constitucional que envolve um princípio muito caro ao Estado de Direito, que é a segurança jurídica. Entendo que devem ser feitos ex nunc e não ex tunc, pedindo toda a vênia às compreensões contrárias, porque há um princípio, um postulado da segurança jurídica que se impõe. A segurança jurídica foi um dos temas mais discutidos durante o julgamento. Vale dizer que ela só existe para que a justiça, a finalidade maior do direito, se concretize. A mudança abrupta da jurisprudência tanto pode ser desastrosa para o particular quanto para o Estado. Imagine, Vossa Excelência, que o Estado cobre tributos e num dado momento se chega à conclusão que ele não poderia ter cobrado, ele já gastou aquele tributo com a satisfação das necessidades coletivas. De sorte que hoje a modulação é uma técnica moderna de não se surpreender o jurisdicionado, porque o acesso à ordem jurídica justa pressupõe exatamente essa previsibilidade. Ninguém vive sem previsibilidade. E a segurança jurídica é uma cláusula pétrea consagrada na Constituição Federal. E depois de muitos debates para garantir a segurança jurídica, a Corte chegou à conclusão de que a regra só valeria depois das próximas eleições, após o julgamento, a partir das eleições de 2012. A mudança de jurisprudência é possível? É possível. Qual a maneira de aplicá-la na Justiça Eleitoral? A maneira engendrada pelo ministro Gilmar Mendes parece que é extremamente compatível, não só com a Constituição, mas com a lógica de não se ter as alterações dentro do mesmo processo eleitoral. E na contramão da tese vencedora, a atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, votou pelo não provimento do recurso. O recorrente, ao terminar o 4º mandato, poderá continuar a concorrer, saltando de município a município, de modo a tornar-se efetivamente um prefeito profissional que pode exercer 40 anos ou mais, dependendo de sua longevidade das eleições, a cargo de chefe do Poder Executivo Municipal. Compete relevar, por imprescindível, que evidentemente não é este o sentido buscado pela norma. Se a regra anterior era o impedimento absoluto da reeleição para cargos de chefe do Poder Executivo e a mudança operou-se apenas para permitir mais um mandato, a reeleição não tem qualquer senso de razoabilidade, a interpretação que permite a perpetuação por violação indireta à norma proibitiva composta no princípio republicano de tradição constitucional brasileira. Esse indivíduo foi eleito e não podia sê-lo, já cumpriu quase todo o mandato, só restam 3 meses, 3 ou 4 meses. Nós agora vamos apor o carimbo de legalidade à sua eleição. Eu não vejo sentido nisso. Vossa Excelência nega provimento ao recurso. Eu nego provimento. Muito bem. Mantenho a decisão do TSE. Na verdade, o que está havendo é uma fraude à Constituição, porque se pretende, mediante expedientes pretensamente lícitos, ferir de morte a norma da Carta Magna, que é uma norma fundamental, que faz parte, inclusive, do núcleo central do princípio republicano, que é a proibição de reeleições sucessivas. Presidente, torno a dizer que nós estamos aqui no campo dos direitos fundamentais. E estamos, pelo visto, a reescrever e não a interpretar a Carta da República. A interpretação sistemática dos diversos parágrafos do artigo 14 é conducente a dizer-se que, em se apresentando o político para concorrer a um cargo de prefeito em município diverso, ele não está impedido de fazê-lo, desde que sejam observadas as regras, por exemplo, a regra do domicílio eleitoral. Eu me permito
ponderar que a técnica da aplicabilidade prospectiva das decisões judiciais opera no interior de uma mesma corte. É quando uma mesma corte decide num sentido e com o tempo muda. Então, ela faz essa conciliação com o princípio da segurança. Não devemos aplicar prospectivamente as nossas decisões de inconstitucionalidade em sede de revisão. A nossa jurisprudência não é essa. Peço vênia, presidente, àqueles que concluem de forma diversa e precisamos realmente consertar o Brasil. Mas o início desse concerto com C e com S começa com respeito irrestrito à Carta da República, para entender que não se faz presente a inelegibilidade. Os ministros entenderam que o terceiro mandato fere a Constituição Federal, mas com a modulação de efeitos e pela segurança jurídica, deram ganho de causa a Vicente Guedes, então prefeito de Valença, no interior do Rio de Janeiro. Isso porque, na época das eleições, em 2008, Guedes foi eleito sob a vigência da antiga norma do TSE. O fato é que a ruptura de paradigma resultante de substancial revisão de padrões jurisprudenciais, como sucedeu no caso, impõe, em respeito à exigência de segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança dos cidadãos, que se adote, com toda a vênia, a medida, a proposta preconizada no doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes. É um grande julgamento, porque ele está discutindo aspectos da cultura política do Brasil. Pluralidade de ideias sempre fortalece mais o contexto social como um todo. Os detalhes você acompanha em instantes no programa Grandes Julgamentos do STF. O julgamento que consolidou uma nova jurisprudência em matéria eleitoral e confirmou o atual entendimento do TSE sobre o assunto. O programa de hoje é sobre a decisão do Supremo que proibiu o terceiro mandato consecutivo para prefeitos, mesmo que em municípios diferentes. A maioria dos ministros entendeu que essa prática fere a Constituição Federal. Disputou, cumpriu 2 mandatos de prefeito, não pode disputar o terceiro, ainda que seja município vizinho, etc. Vai ter que dar um intervalo de uma eleição para depois voltar como prefeito. Este cientista político acredita que a decisão do Supremo foi baseada em jurisprudência antiga da Corte, com base no cenário político bem diferente do atual. Até pouco tempo atrás, a manutenção do poder, no poder, não se dá pela competência, né? Se dava muitas vezes pela violência contra os eleitores, pelo cerceamento de liberdades, ou pelo poder econômico, comprava muitas vezes apoio. Então a permanência ela estava muito associada a práticas ruins, né? Só que isso acontecia num período onde o Brasil vivia uma democracia bastante incipiente. Eu acho que o STF decidiu, tendo em vista esse antigo cenário, né, onde o poder era mantido com base em violência e abuso de poder econômico, mas eu acho que a gente já está caminhando para um segundo cenário. Eu acho que na medida em que a democracia for se aprofundando, as pessoas forem se educando, forem ganhando informação, ganhando autonomia política, que é o curso natural das coisas, a permanência aí sim vai estar ligada às qualidades dele como gestor. Essa regra pode ser uma contribuição para a democracia, no sentido de que quando há pluralidade de mentes, pluralidade de ideias, sempre fortalece mais o contexto social como um todo, porque senão o que acontece é que um prefeito, ficando sempre na mesma função, por já estar na função, por já gozar de alguns privilégios, não permite que novas mentes, novas ideias passem a circular naqueles municípios ou na sua vizinhança. Eu acho que o julgamento é um grande julgamento, porque ele está discutindo aspectos da cultura política do Brasil, está discutindo o processo de mudança, de transformação
né, política e democrática que o país está vivendo. Sobretudo porque antes pairava a grande discussão. Pode ou não pode haver a disputa do prefeito itinerante, participar ou não da eleição. Então, agora com o julgamento definido pelo Supremo, o Brasil inteiro já sabe que o prefeito itinerante não é mais permitido pela legislação brasileira. A visão otimista é que essa lei vai impedir um encastelamento maior das famílias naquelas micro-regiões, vai promover uma circulação maior do poder entre diversos postulantes, e aí, nesse aspecto, ele vai ter uma democracia mais desenvolvida na sua cidade. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que temos um novo encontro no próximo programa com mais uma grande decisão do Supremo. Se você tem alguma sugestão ou quer participar do programa, é só enviar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Não perca, eu espero você.